Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 23, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhe disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares das sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós nunca deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixei que vos chame de guias, pois só um é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje, eu queria começar essa reflexão pelo final do Evangelho, qual Jesus nos disse que quem quer ser o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, e quem exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Por que que Jesus fala isso no Evangelho de hoje? Porque Jesus tem um embate ferrenho ao longo dos evangelhos, nós podemos perceber isso com os fariseus, com os mestres da lei, com os sumos sacerdotes, justamente por causa disso. Porque eles tinham o controle da religião judaica. E aqui nós vemos que Jesus vai fazer um contraponto com eles diretamente. Nós vemos que os fariseus estão sempre perto de Jesus, mas não para abrir o coração para a palavra de Deus, não para ter uma verdadeira conversão, mas, na maioria das vezes, eles se admiram com as palavras de Jesus, se admiram com os milagres de Jesus, mas o seu coração continuou duro. E essa dureza do coração desses fariseus, porque eles esperavam um Messias, que não era Jesus, porque o Messias que eles esperavam era outro, era que ia livrar o povo de Israel do jugo do Império Romano, e esse Messias veio nos tirar das trevas do pecado, nos livrar das garras do maligno. Então não era esse o Messias que eles esperavam. E eles sempre estavam ali observando o que Jesus fazia, o que os discípulos, para estarem criticando ou dizendo que Jesus ou os discípulos não cumpriam a lei. Por isso que Jesus vai dizer no início do Evangelho que eles têm poder e autoridade de interpretar a lei de Moisés. Isso é fato, Jesus não disse que eles não têm. Eles conhecem a lei, conhecem o Antigo Testamento, que no caso é a Torá, da lei judaica. Eles têm autoridade para interpretar. Isso deve fazer, Jesus nos fala que devemos fazer, observar o que eles dizem.
Mas Jesus, por isso que Jesus muitas vezes chama os fariseus de hipócritas, porque eles conhecem a lei, conhecem a palavra de Deus, mas agem no sentido contrário. Por isso, meus irmãos, Jesus fala pesado com eles, duros com eles, justamente por causa disso, porque a hipocrisia. E devemos nos lembrar de que São Francisco de Assis nos falava que quando formos evangelizar, evangelizemos com a nossa vida e, se for necessário, usemos palavras. Por isso que o testemunho verdadeiro que nós devemos dar é o testemunho das nossas ações. Não adianta eu falar o evangelho, saber capítulo e versículo, se o meu testemunho vai no sentido contrário daquilo que da palavra que eu anuncio. Por isso que Jesus fala, amarram pesados fardos, colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo nem sequer com o dedo. Isso nós vemos muitos nas nossas comunidades. Pessoas que no linguajar popular querem se aparecer, querem falar, querem fazer as coisas, falar coisas bonitas, mas o seu testemunho é fraco, porque agem no sentido contrário, não são humildes, são orgulhosos, são vaidosos, querem ser enxergados, querem ter os méritos, querem as palmas, querem o palco, e muitas vezes, meus irmãos, o orgulho e a vaidade corrói o coração dessas pessoas. Por isso que Jesus nos fala, encerrando novamente o Evangelho, quem maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. O Cristo nos deu o testemunho verdadeiro do serviço. Jesus é Deus que se fez servo, para que nós pudéssemos ter a nossa salvação, que nós possamos tirar o orgulho e a vaidade nos nossos corações, que isso é obra do maligno. O maligno vem com orgulho e a vaidade para que nós nos desviamos do caminho do Senhor, que nós possamos ser humilhados para sermos exaltados na glória de Deus. A glória dos homens, ela é passageira. Hoje lhe bate palmas, amanhã lhe dão uma vaia ou falam por suas costas. Mas o reconhecimento de Cristo, o reconhecimento de Deus é eterno. Que nós sejamos humilhados para que um dia, na glória de Deus, nós sejamos exaltados por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.